Pessoal, hoje estamos aqui para fazer mais um unboxing de notebook. Esse mês estamos recheados aí de conteúdos novos, né? Fizemos vários unboxings, acho que saiu um unboxing ontem aqui no canal e hoje nós temos mais um unboxing para fazer, mas dessa vez eu não comprei esse notebook porque quem enviou esse notebook aqui pra gente foi justamente a Nave, né? Inclusive agradecer aí a Nave por ter fornecido essa peça pra gente. Nós já testamos aqui no canal o notebook dessa marca, né? Para quem não conhece, Nave é uma marca brasileira que fabrica alguns notebooks aqui, né? Nós trouxemos o Nave Lunar, nós trouxemos unboxing, fizemos alguns testes, review, e no final das contas o Nave Lunar foi um notebook muito interessante porque ele tinha uma RTX 3050, né, concorrendo com o Dell G15, e para mim era uma excelente opção. Para quem não queria comprar o G15, o Nave Lunar tinha alguns diferenciais legais, e dessa vez nós estamos com o outro notebook da Nave, que é o Nave Stellar. E esse cara já tem uma RTX 3060, concorrendo com Legion 5i, concorrendo com Dell G15 com 3060, ou até contra o Helios importado, que nós trouxemos aqui recentemente. E esse notebook talvez tenha alguns diferenciais interessantes. Esse cara ele vai ter, primeiro, uma construção mais sóbria e mais leve, eu imagino. Tem sensor infravermelho para reconhecimento facial e, teoricamente, esse cara vai ter a melhor tela entre esses notebooks com 3060, porque ele vai ter uma tela Quad HD 100% sRGB. Então, estou muito ansioso para conhecer aqui o Nave Stellar. Talvez seja uma excelente opção de compra também entre notebooks com RTX 3060, né? Mas a gente vai conseguir ter uma noção melhor quando a gente fizer o unboxing dele. Antes da gente partir para o unboxing, né, mostrar aqui a caixa que veio e tudo mais, só um recadinho que é o seguinte: a Nave me disse que durante a semana que vai lançar esse vídeo, eu gravei uma semana antes, né, mas provavelmente hoje já tá rolando promoção lá no site da Nave. Eles falaram que vai ter promoção de aniversário deles, confere lá para ver se os preços estão um pouquinho mais atrativos, mas o recado é que agora tem um cupom de desconto na Nave, então se você quiser comprar o Nave Stellar ou o Nave Lunar, você pode utilizar o cupom LUCASIXI, que você vai ter uma certa porcentagem de desconto. Esse mês eu acho que tá 4% de desconto, essa porcentagem pode variar um pouco de mês a mês, né? Mas se for comprar, utiliza o meu cupom de desconto lá, LUCASIXI, para comprar no preço um pouquinho mais baixo. E aí eu ganho um pouquinho de comissão também se você utilizar ele. Mas enfim, pessoal, vamos lá então pro unboxing. Não se esquece, deixa o seu gostei para apoiar meu trabalho por aqui. E último recado, tá? Se você ainda não acompanha os nossos grupos de promoções, vem acompanhar grupo no Telegram, grupo no Discord, que a gente posta as promoções nesses grupos. Inclusive, se a Nave entrar realmente em promoção durante essa semana de aniversário, a gente vai postar nos nossos grupos para você ficar sabendo. Então não deixe de acompanhar, os links estão aqui na descrição. Agora vamos lá conhecer o Nave Stellar para ver se realmente ele vai ser uma boa opção de compra, né? Com uma RTX 3060. Bora! E bom, pessoal, é o seguinte, já estamos aqui com a caixa da Nave, inclusive uma caixa gigantesca, né? Provavelmente, se for o mesmo padrão do que veio o Nave Lunar, é uma caixa dentro da caixa. Então, vamos retirar primeiro essa parte de cima, né? Pra gente ter acesso à caixa principal. Beleza, caixa aqui rasgada. E é isso mesmo, temos aqui uma caixa, né? Dentro da caixa, que provavelmente é aquela caixa roxa da Nave. Vamos dar uma olhada. E bom, tá aqui, essa é a caixa oficial da Nave. Uma caixa bem bonita, inclusive. Eu gosto bastante quando vem uma caixa dentro da caixa. É um desperdício de papelão, mas a gente gosta, né? É uma apresentação de notebook um pouquinho mais premium. Mas aí, abrindo essa caixa secundária, aí nós já temos aqui acesso aos componentes. Aqui provavelmente tá a fonte, já a gente dá uma olhada. O que importa pra gente é isso aqui, ó. Olha lá, aqui já temos o Nave Stellar. Dentro aqui da caixa não temos mais nada, podemos deixar ela de lado. E aqui com algumas proteções de isopor. E bom, esse aqui então é o Nave Stellar. Olha lá, cara, ele é igualzinho o Nave Lunar. Inclusive, ele é basicamente a mesma finura, tá? O que é um ponto legal. Não é porque é mais poderoso que ele vai ser mais grossão, mas vamos fazer. E cara, tô vendo aqui que é um notebook novinho. Eu achei que a Nave ia me enviar um notebook de imprensa, algum notebook já usado, mas não, ó, pelo plástico aqui, pela condição do plástico, é um notebook zeradinho, novinho em folha, como se eu tivesse comprado direto do site deles, né? Vamos retirar já esse plastiquinho. Olha só que delícia aqui, ó. Retirar aqui o plastiquinho, porque a tampa desse notebook é muito bonita. É uma tampa, né? Mais minimalista, mais sóbria também para quem curte um design mais sóbrio para trabalhar, para quem vai utilizar no escritório e tudo mais. É uma tampa de metal, tá? Uma tampa de metal lisa aqui, que é bem interessante. Sobre a tampa aqui não tem muito o que falar, porque é uma tampa lisa, mais minimalista. Inclusive a câmera tá com uma certa dificuldade de focar, mas bem legal. Uma coisa que eu já gostei na hora de pegar no notebook é que ele continua sendo um notebook bem fino, tá? Então, um notebook que não é muito trambolho. Vocês conseguem reparar aí, ó, que ele é... Eu acho que se comparado com Legion, até com Helios, já a gente pega ele para comparar, mas provavelmente ele vai ser mais fino, assim como o Lunar era mais fino do que o próprio Dell G15, né? É uma característica de construção dos Nave ou de outros notebooks Tongfeng, porque para quem não sabe, né,
notebooks Nave ou notebooks Avel são notebooks montados em cima de chassis Tongfeng. Então, notebooks Tongfeng costumam ter as mesmas características, o que é muito bom, porque a construção de notebooks Tongfeng são muito, muito elogiadas, que é o caso desse Nave Estelar aqui, com a mesma construção, mesmo chassi, né, utilizado no Nave Lunar. Ó, aqui nós temos as conexões do lado esquerdo, que é uma USB 3.2, o jack para fone e microfone, assim como era no Lunar, né, aqui os jacks são separados, então tem um jackzinho, um plug, né, pro microfone e outro pro fone, não é um jack combo, então aqui é igual de PC, não sei porque é assim, mas não é nem positivo nem negativo, é só uma característica mesmo. Aqui nós temos mais duas portas USB 3.2, uma entrada para cartão SD, o que pode ser muito, muito legal para quem é fotógrafo, editor de vídeo, inclusive já que esse notebook tem uma câmera legal para edição, para fotografia, esse leitor de cartão SD pode ser muito bem-vindo para quem trabalha com câmera fotográfica, né? Agora voltando aqui nas conexões, na parte de trás nós temos aqui a entrada de energia, o cabo RJ45, o HDMI 2.1 e também a USB-C. Não está com símbolo de Thunderbolt, mas é uma USB-C que passa vídeo, pelo menos se manter a mesma USB-C que tinha no Nave Lunar, essa USB-C também passa vídeo para se conectar ao monitor externo, fechou? Essa aqui é a parte de baixo, e aí já temos talvez um ponto negativo que também tinha no Nave Lunar, não é um problema do notebook e sim uma política da marca onde você não pode desmontar o notebook, tá? Ele tem um lacre de garantia onde você não pode remover, então se você quiser desparafusar o notebook, você vai acabar perdendo a garantia dele, e isso é um ponto a se observar em qualquer notebook da nave, seja o Estelar ou o Lunar, não é um problema do equipamento, e sim uma característica da marca. Se você for comprar uma nave, saiba que você não pode desmontar ele para fazer upgrades, pelo menos você pode, né? Mas você vai perder a garantia, fechou? Mas tá aí, ó, construção do Nave Estelar é o que a gente já esperava, já que a gente já tinha testado o Nave Lunar. E vamos lá, vamos abrir aqui o Nave Estelar, ó, ele abre com uma mão e tá aqui o notebook aberto. Temos aqui um manual, um guia rápido do usuário que não vamos precisar, a proteção do teclado e olha lá, tudo muito bem protegidinho, né? Assim como era no Lunar. Então aqui nós temos a proteção da tela, ó. Pode vir aqui e retirar já essa proteção de tela. E aqui embaixo nós temos a proteção do palm rest. Vamos tirar aqui também, que parece muito ser de metal, mas já devo avisar vocês que essa parte de baixo aqui, apesar de parecer metal, não é metal, tá? A única parte de metal desse notebook é a tampa, de resto é tudo plástico, mas é um plástico bem legal aqui, tá? Um plástico que realmente, de primeiro momento, parece metal, mas depois você percebe que ele é um plástico mesmo. Temos aqui o teclado desse Nave, né? Um teclado importante falar, teclado ABNT, e é exatamente o mesmo teclado que tínhamos no Nave Lunar, é o mesmo teclado que temos no Avel também, com os mesmos caracteres. Provavelmente esse teclado é RGB, mas deve ser um RGB de apenas uma zona, né? Onde você não consegue deixar mais de uma cor ao mesmo tempo. É um teclado onde você vai ter o botão de Power aqui e o botão de Turbo separadamente, gosto disso. E eu gosto muito também da sensação de digitação desses teclados que a Nave tem colocado, é uma sensação de digitação um pouquinho mais durinha, né? Não é tão mole como, por exemplo, aqueles teclados da Acer, né? Agora, vindo no touchpad, vamos fazer um pequeno teste, porque eu lembro que uma reclamação do Nave Lunar é que o touchpad dele era um touchpad muito duro. Vamos ver como é que é o touchpad desse cara. O touchpad aqui parece ser o mesmo modelo utilizado no Nave Lunar, então é um touchpad um pouquinho mais resistente do que o normal. Você tem que fazer um pouquinho mais de força para clicar nele, tá? A gente vai testar ainda para ver se no dia a dia isso vai atrapalhar como atrapalhou no Lunar, para ver se não era uma característica do Lunar, mas realmente o touchpad aqui parece ser um pouco mais simples, né, do normal. Era um ponto de crítica do Lunar, talvez esse mesmo ponto de crítica venha aqui pro Estelar. Se você depende muito do touchpad, é um ponto que você tem que prestar atenção. E temos aqui a parte da tela, que é o principal diferencial desse notebook, mas a gente vai conseguir entender melhor quando a gente ligar ele, né? É uma tela Quad HD, 100% sRGB, quando a gente ligar a gente dá uma olhada. E uma coisa que eu gosto muito dos notebooks da Nave é que eles têm o sensor infravermelho aqui do lado da webcam. Isso faz com que você consiga fazer reconhecimento facial. É um diferencial muito legal que, cara, Legion não tem, Helios não tem, Dell G15 não tem. Tem 2 ou 3 características que eu já gosto muito nos Nave, que uma delas é ter o sensor infravermelho. Outra característica é o fato de ter a entrada USB, a entrada para cartão SD, no meu caso que eu utilizo câmeras profissionais, e também de ser um pouco mais fino. Vamos até comparar aqui, ó, vamos tentar medir para ver o quão grosso é esse notebook. Ele tem menos de 2 centímetros de espessura, talvez vocês estejam vendo. Deixa eu pegar o Helios 300 só para comparar. Ó, aqui temos o Helios 300 e o Nave Estelar, já dá para ver que tem uma diferença de tamanho também. O Helios 300 é bem maior por conta da bundinha, né? O Nave Estelar, por mais que ele tenha conexões traseiras, ele não tem a parte da bundinha. O Helios 300, ó, ele passa um pouquinho dos 2 centímetros de espessura, o que o Helios 300 ele também não é tão
tão grosso assim não, mas o nave ele fica abaixo dos 2 centímetros, então ele é um pouquinho mais fino, um pouquinho mais portátil também, ó. Se a gente fizer dessa forma aqui, dá para reparar que o nave ele tem esse espaço a menos, então para você que tá de portabilidade, talvez o nave seja interessante. E uma outra coisa é que pelo menos o nave lunar ele era bem leve, ele pesava 2,1 kg, vamos ver quanto que pesa o nave estelar. Mesma coisa, 2,1 kg, então é um notebook mais leve. Vamos pesar o Helios só para vocês compararem. O Helios deve ter seus, eu acho que era 2,5 kg ou 2,6 kg, vamos ver. Aqui, ó, o Helios tem seu quase 2,5 kg, então tem uma diferença de peso também. O nave ele tem essa característica, né, de ser muito interessante para portabilidade. E por último, eu acho que eu esqueci de mostrar, falando da dobradiça dele, tá? Ele não abre 180 graus, ele abre no máximo essa curvatura aqui, que deve ser os seus 160 graus mais ou menos, que é uma abertura normal para notebooks, mas por exemplo, o Leo 5i já abre 180 graus, né? Enfim, eu gosto muito da construção aqui de notebooks Dongfeng. Para quem viu o unboxing do nave lunar, cara, é bem parecido na parte estética, né? A gente vai ver quando ligar que ele vai ser um pouco diferente, mas vamos ver o que mais que veio. Provavelmente aqui é só a parte da fonte de energia. Temos aqui a fonte dele, uma fonte mediana, tá? Não é uma fonte muito grande não, e é uma fonte de 230 watts padrão entre notebooks que vem com uma RTX 3060, e aqui o cabo de força dele, que é o padrão de pinos retos, tá? Que a gente já vai ligar ele aqui na tomada para poder fazer o primeiro boot, primeira ligação. Pra quem fica se perguntando sobre marca de dedo, ele já pegou um pouquinho, tá? Ó, não tem jeito, tá? Tampa lisa sempre vai marcar um pouquinho mais de dedo, porque ela não tem, né, muito como disfarçar, é só se passar um paninho que já resolve. Vamos ver se ele tá ligando, porque eu queria desmontar esse notebook. Por mais que você perca a garantia por desmontar ele, eu queria desmontar para poder mostrar para vocês. Já perguntei pra nave e eles falaram que eu poderia fazer isso. E ó, vamos só conferir antes se ele tá ligando, funcionando normal, né? Vai que ele tá com defeito, né? Mas não, ó, ele já está ligando aqui perfeitamente. Provavelmente ele não tá configurado, então ele deve entrar na tela de configuração do Windows, mas eu nem sei se ele vem com Windows também, mas vamos dar uma olhada. Legal, esse nave aqui já veio com Windows, tá? Lembrando que quando você for comprar o seu nave, você pode escolher se ele vai vir com Windows ou sem Windows. Se você comprar sem Windows, ele fica mais barato, né? E aí você pode instalar o Windows por fora, aí vai da sua escolha. Eu não vou configurar agora, eu vou pegar depois para configurar tudo e já mostrar os testes para vocês. Eu vou desligar aqui ele, porque vamos agora pro ponto onde eu vou perder a garantia desse notebook, mesmo ele não sendo meu. Porque como eu falei, né, se a gente olhar aqui na parte de trás do notebook, nós temos o selo de garantia, só que eu queria desmontar esse nave para conhecer a parte interna dele, ver quais são as possibilidades de upgrades, ver também quais foram os componentes internos que vieram, né? E para isso eu vou ter que tirar esse selo de garantia aqui. Já conversei com a nave, eles falaram que eu posso fazer isso por conta da criação de conteúdo, mas se você for comprar um nave, saiba que você vai perder a garantia se você desmontar o seu notebook. Então tenta já comprar ele pronto, né? Vai lá no site da nave, você tem como configurar, se quer mais memória, mais SSD, já compra ele pronto para você não ter que fazer o upgrade, fechou? Mas vamos lá, vamos perder a garantia desse nave que nem sequer é nosso para conhecer a parte interna dele, porque eu já tô vendo aqui através dos buraquinhos que parece que o sistema de refrigeração dele tem bastante heat pipes. Vamos conhecer aqui, deixa eu só desmontar o notebook. E o ponto de perder garantia é agora, porque tem um parafuso embaixo do lacre, então eu vou ter que perfurar o lacre para conseguir tirar esse parafuso aqui. E bom, temos aqui a parte interna do nave estelar e cara, ele é igualzinho o nave lunar, eu acho. Eu não sei se o lunar tinha essa quantidade toda de heat pipes, parece ser uma quantidade bem grande de heat pipes aqui, né? Ó, são 3 para a placa de vídeo, chegando na parte do processador tem um heat pipe extra, totalizando 4 heat pipes aqui. Vamos ver se esse cara tá esquentando muito, né? No caso do nave lunar, ele esquentava um pouco. Ele não era gelado, também não era absurdo de quente, mas ele esquentava um pouquinho. E temos também um heat pipe aqui para baixo, né? Deve ser a parte das memórias e tudo mais. Dá para ver que as duas memórias SANs vieram aqui com proteçõezinhas e vamos lá. Esse notebook que eles me enviaram já veio com 512 GB de SSD, você pode configurar dessa forma lá no site, tá? É um SSD da própria nave, no caso da Datem. Para quem não conhece, a nave é uma marca gamer dentro da Datem. Datem ela é muito conhecida, é uma empresa que fornece equipamentos para empresas, né? Então temos aqui 512 GB da própria Datem e vamos ver quais foram as memórias que vieram. Que se não me engano esse modelo já é DDR5. E ó, aqui temos uma coisa diferente, as memórias são Kingston, tá legal? São duas memórias DDR5 de 4.800 MHz, já a gente entra para dar uma olhada, mas são memórias da Kingston. O Lunar não era Kingston, se não me engano o Lunar era Micron, não lembro agora qual era a marca do Lunar, mas com certeza não era Kingston. Aqui já temos uma marca, né, mais conhecida, que seria a Kingston mesmo, apesar que a Micron é bem conhecida também. E de possibilidade de upgrade aqui, se você for desmontar seu notebook e perder a garantia, né, você pode colocar mais memória RAM, porque no caso meu aqui ele veio com 16 GB de RAM,
sendo 2 pentes de 8, né? Você pode colocar 2 de 16 totalizando 32 ou mais. E no caso de SSD, ele vem com um slot ocupado, no caso aqui 512 GB, e tem um outro slot para você colocar um SSD adicional, né? Colocar mais espaço aqui, se você precisar ou quiser. E eu tô para fazer um vídeo aqui no canal com o argumento de que talvez você não precise colocar mais SSD no seu notebook para armazenamento, porque nós temos testado SSD externo e tem funcionado muito bem. Eu particularmente não tô mais colocando SSD extra, né, nos meus notebooks, porque eu tenho utilizado SSDs externos, mas se você quiser, no caso aqui do Stellar, você tem um slot a mais, tá? Temos aqui a bateria, que parece gigantesca, mas ela é de 62 Wh, então não é, apesar de ser grande, né, não é uma bateria de alta capacidade. Vamos ver se na duração ele vai conseguir atender bem. E temos aqui a placa Wi-Fi, que é aquela Intel AX201 que costuma vir em outros notebooks gamers. Então tá aqui, essa é a parte interna do Nave Stellar. Dessa vez veio redondinho, sem nenhum tipo de problema, porque quem acompanhou a saga do Nave Lunar lembra que no caso do Lunar veio com um thermal pad com adesivo que não deveria estar e as memórias vieram erradas. Dessa vez ele veio certinho aqui. E agora é o seguinte, pessoal, vou parafusar esse notebook aqui tudo de volta, preparar ele, né, porque o Windows tá zerado, então vou baixar os drivers novos, baixar o software, jogos, para a gente voltar já com os testes, né, de processador, teste também do SSD e também, obviamente, testar um Horizon Zero Dawn, um jogo padrão que a gente sempre testa aqui nos unboxings. Então, pera lá, deixa eu só preparar e eu já volto com ele pronto, fechou? E bom, pessoal, é o seguinte, já estamos aqui agora no Nave Stellar atualizadinho, já baixei todos os softwares, né? Fiz alguns testes também, já passou umas 3 horas desde que eu fiz o unboxing, consegui ter alguns feedbacks para passar para vocês sobre esse notebook. Então, vamos lá, vocês já estão vendo aqui a tela do Nave, tá? Inclusive ele já veio aqui com o Windows 11 instalado. Vamos fazer aquele caminho padrão, então vamos vir aqui no gerenciador de tarefas para mostrar quais são os componentes que esse Nave Stellar tem, né? Primeiro, ele tem um processador i7 12700H, então um processador de 14 núcleos e 20 threads. Já eu falo sobre a performance dele, porque para explicar a performance desse processador, a gente vai ter que explicar também o software da nave, porque esse Nave Stellar foi muito bom e também muito ruim. Vocês vão entender na hora que a gente mostrar a parte do software, tá? Como eu falei, esse notebook já vem com 16 GB de RAM, DDR5, tá? Diferente do Lunar, que a RAM era DDR4, aqui já é DDR5, de 4.800 MHz de frequência, vem com SSD original, aquele SSD da própria nave, né, provavelmente da Datem, no caso aqui é um SSD de 500 GB. Eu fiz um teste, aqui ó, eu fiz um teste de velocidade no Crystal Disk Mark e ele pegou uma velocidade meio baixa, tá? Tipo, não é ruim, mas é uma velocidade Gen 3 das básicas mesmo, então temos aqui 2.500 MB por segundo de leitura, 1.800 de gravação, então não é um SSD Gen 4, apesar do processador aqui, né, esse i7 ele suporta tranquilamente um SSD Gen 4, caso você queira colocar de repente no segundo slot, mas o que vem é no caso é de 500 GB, velocidade básica, beleza? Wi-Fi é aquela placa que eu tinha falado, né? A Wi-Fi 6 AX201, vem basicamente todos os notebooks gamers. E temos aqui a placa de vídeo, que é uma RTX 3060 de 6 GB. E aí é o seguinte, vamos começar falando sobre essa placa de vídeo, que a gente pode entrar aqui no painel de controle da NVIDIA para mostrar algumas informações sobre ela. E ó, a primeira coisa que eu queria falar é que essa 3060 ela não tá limitada, ela não tá capada, é uma 3060 de 140 watts de TGP máximo, né? Ela chega até 140 watts, assim como o Legion 5i, como o LS300, como o Dell G15 também. Então é uma 3060 equivalente aos outros notebooks concorrentes, só que ela não tem Advanced Optimus, tá? O que não é um problema, Legion 5i também não tem. A diferença é que tanto o LS300 como também o Dell G15 já tem Advanced Optimus, mas esse notebook tem Mux Switch. Eu até gravei com o celular, pedi para a edição colocar por cima aí, mas na BIOS desse notebook você consegue habilitar o Mux Switch, você consegue habilitar o modo DGPU, ou seja, você desabilitar a placa de vídeo integrada, deixando somente a placa de vídeo dedicada funcionando para você ter mais performance, tá? Então, apesar de não ter aqui Advanced Optimus, ele tem o Mux Switch. E não é só na BIOS que dá para configurar também no software aqui da nave. Mas antes da gente entrar no software, uma coisa muito importante que a gente tem que falar é sobre a tela desse notebook aqui. Porque acho que o principal diferencial desse modelo é que nós temos aqui uma tela Quad HD. Então, uma tela com uma resolução maior, a nitidez das coisas pode ser que para você fique um pouco melhor. Eu particularmente acho que numa tela de notebook Full HD já é o suficiente, tá? Mas se você acha que Full HD é meio pixelado, você trabalha com foto, trabalha com alguma coisa que exija, né, que você tenha uma resolução maior, a tela desse cara já é Quad HD, já é o 2K, né, que a gente também chama, e é uma tela de 165 Hz, então uma taxa de atualização bem alta. É uma tela com taxa de cores 100% sRGB. Eu fiz umas gravações comparando, né, com a tela do Gaming 3, que é uma tela básica,
branca, com cores básicas também, contra a tela do Helios 300, que também é 100% sRGB, e dá pra ver que a tela aqui do Nave Estelar é bem equivalente à tela do Helios 300, tá? Com a diferença de que a tela do Helios 300 é apenas Full HD, ao invés de ser 2K, e me parece que a tela do Helios é um pouco mais brilhante aqui também do que a tela do Estelar, o que me leva a crer que a tela do Estelar deve ser o padrão de 300 nits. Mas assim, é uma tela excelente, 100% sRGB, Quad HD, diferencial bem interessante para essa linha que os seus concorrentes não possuem, principalmente na parte da resolução. E agora sim, vamos dar uma explorada aqui no software da nave, porque temos algumas coisas para falar. Vamos já para as partes principais, né? Primeiro que dá para configurar o RGB do teclado, como eu falei, né? Esse teclado aqui ele tem RGB, só que é RGB de uma zona só, então é uma cor por vez, ou você deixa uma cor fixa. Você pode deixar nesse modo aqui que ele vai alternando entre as cores de forma automática, e tem esse modo onde você pode criar manualmente alguma ordem de cores que você preferir. Eu deixo no colorido, né, que ele vai alternando entre as cores ali de forma automática. Outra coisa é que se a gente vir aqui nas configurações gerais do software da nave, né, pode ignorar tudo isso aqui são opções mais específicas, né, mas temos aqui a função DGPU, que é a função de placa de vídeo dedicada, né, o D justamente é de dedicado, e aqui, ó, você tem esse mode de exibição, que seria modo de exibição, que quando essa opção tá ligada, significa que você você desabilitou a placa de vídeo integrada, tanto que se a gente vir aqui no gerenciador de tarefas, ó, e vir aqui em desempenho, pode ver que a única placa de vídeo que está ligada é a RTX 3060. A Iris Xe, que é a placa de vídeo integrada, nem sequer aparece aqui, porque ela está desativada, já que o modo DGPU está habilitado. Dá para fazer isso tanto via BIOS, como também aqui no próprio software da nave. Tem essas duas opções aqui embaixo também que eu achei bem legal, que é o seguinte, se você habilitar, por exemplo, esse X-Battery, com isso habilitado, significa que quando você tirar o notebook da tomada, ele vai desligar a placa de vídeo dedicada e vai ligar apenas a integrada para economizar energia, tá? Então isso aqui é bem interessante, principalmente para economia de energia. E aqui embaixo também tem a opção de taxa de atualização automática, onde se você tirar o notebook da tomada, ele cai os hertz automaticamente para 60, também voltado para economia de energia. Então, funções bem completas, bem melhor do que nós tínhamos no Nave Lunar, né? Aqui temos coisas mais interessantes, mais sofisticadas, vamos falar assim. E eu não mostrei ainda a performance do processador. Normalmente, nessa parte do vídeo, a gente já fala se o processador tá forte, se não tá forte, através dos benchmarks ali no Cinebench, né? Mas antes de mostrar os resultados, queria vir aqui em performance para mostrar uma coisa para vocês. Primeiro, o notebook já está no modo turbo, você consegue alternar os modos de performance pelo botão físico do notebook, né? Tem o botão que você alterna, ó, se eu clicar aqui, agora ele foi para o modo escritório, modo game, e aí eu clico de novo, ele vai para o modo turbo. O ponto é que nesse software você tem esse menu que são as configurações SPC, que para quem é um pouco mais técnico vai amar esse menu, para quem não é tão técnico talvez fique um pouco perdido, mas você consegue controlar o consumo dos componentes aqui desse notebook, tanto do processador, que seriam essas três barrinhas aqui, como também da placa de vídeo. Você pode fazer um overclock por esse software e até aumentar o TGP, né? Ela vem com TGP básico aqui, o Dynamic Boost em 5 watts, você pode aumentar isso aqui até 25 watts a mais na sua placa de vídeo. Teoricamente, aumentando esses consumos, você também vai aumentar a temperatura dos componentes, mas vai dar mais power para eles. E aí é o seguinte, deixando ele original, ou seja, não mexendo em nenhuma barrinha, nem na placa de vídeo e nem no processador, eu fiz os testes no Cinebench, ó, e ele original pegou somente 11.869 pontos aqui no multicore, o que é uma pontuação muito baixa para um i7 12700H. Essa pontuação é equivalente a i7 de 11ª geração, né? Para vocês terem uma noção, se a gente considerar que o Legion 5i é concorrente desse nave, Legion 5i pega 17 mil pontos por aqui, né? Ou o Zephyrus pega 18 mil, o Helios pega 18 mil também. Então essa pontuação foi muito baixa, rodando ele em estoque. Jeito padrão. Em single core pegou uma pontuação legal, tá? Single core não foi ruim não, 1.800 pontos, tá tranquilo para esse processador. O que me pegou aqui foi justamente esse multicore que eu achei muito baixo. Aí eu resolvi arriscar e resolvi aumentar, né? Eu vim aqui na parte do software e simplesmente coloquei o consumo do processador no talo e a placa de vídeo também aproveitei, coloquei no talo também, liberando todo o poder do processador. E aí eu nem acompanhei a temperatura para ver, mas só para ver se ele iria desempenhar melhor. E aí sim, com essas barrinhas no talo, né?
aí nós pegamos uma performance digna de um i7 12700H, onde ele pegou aqui 16.547 pontos no multicore, e single core ficou meio parecido, né? 1.786, mas o ponto é que no multicore, agora sim, estamos falando de um resultado digno de um i7 12700H. O resultado anterior, que foi esse aqui, estava um pouco abaixo, tá? Então saiba disso. Se você comprar esse nave estelar e rodar ele zerado de fábrica, talvez a performance dele esteja um pouco abaixo, a não ser que você venha aqui no SPC e aumente esses consumos. O ponto é, será que isso fez ele esquentar mais? Vamos fazer o seguinte, agora chegou a parte do vídeo onde a gente vai testar algum jogo. Eu resetei ele aqui, ó, vamos deixar ele original e vamos rodar o Horizon Zero Dawn com ele original. Claro, no modo turbo, né, mas com esses consumos sem mexer, e depois a gente testa de novo com esses consumos no talo para ver se tem muita diferença de performance e também se existe diferenças de temperaturas, fechou? Deixa eu só abrir o jogo aqui que a gente já faz esse teste para finalizar aqui o nosso review e as nossas primeiras impressões do nave estelar. E bom, pessoal, seguinte, estamos aqui agora no Horizon Zero Dawn, tá? Estamos, primeiro, na resolução Quad HD, por isso que esses números estão um pouquinho pequenininhos, porque eles foram projetados para o Full HD, mas vão conseguir acompanhar aqui os dados, né? Processador, placa de vídeo, temperatura e tudo mais. Como eu falei, esse notebook ele tem bug switch, então a placa de vídeo integrada já está desabilitada. Estamos com o nave no modo turbo, mas ainda não aumentamos lá as barrinhas para o máximo de power. Não fizemos o overclock, vamos testar com ele original para ver qual vai ser a performance dele, beleza? Horizon Zero Dawn, jogo que a gente costuma testar por aqui sempre, né? Vamos testar aqui, como eu falei, na resolução Quad HD, porque é a resolução nativa desse Note, e nós temos resultados em Quad HD para comparar com o LS300 ou com o Legion 5i também, para ver se esse cara tá abaixo ou acima. Vamos testar na qualidade suprema e bora lá. Bora deixar aqui o benchmark rodando, né? E aí a gente pode acompanhar tanto a temperatura do processador, temperatura da placa de vídeo e no final a gente vê a média de FPS também. Por enquanto, a gente ainda não configurou a placa de vídeo para o máximo de TGP e o processador também não. Então talvez o consumo deles esteja um pouco mais baixo e talvez eles esquentem menos por conta disso. E ó, seguinte, benchmark já começou, só para vocês terem como referência, tá? O LS300, o novo, né, que a gente testou aqui no canal, pegou 76 FPS no final desse benchmark e o Legion 5i pega 81, ambos em Quad HD. Vamos ver quanto que esse nave estelar vai pegar. E cara, já dá para ver, olhando aqui pro processador, que mesmo com esse notebook sem colocar os powers ali, as configurações de PL, né, os watts no power no máximo, ele já tá pegando ali seus 89 graus no processador, tá? Então, antes mesmo da gente aumentar o consumo, ele já tá pegando uma temperatura um pouquinho alta. Pode ser que depois que a gente aumente o consumo lá no software, pode ser que a temperatura não aumente muito mais do que isso. Mas já dá para falar que mesmo original, o nave estelar, ele tá numa temperatura meio quentinha, tá? Eu sempre falo por aqui, que para mim a temperatura ideal é de 80 a 85 graus. Dá para ver que aqui estamos mais constante, né? Ali nos seus 89 graus mais ou menos. Placa de vídeo aqui tá nos seus 83 graus também, que começa a ficar um pouco alarmante, visto que o limite da placa de vídeo, o limite de temperatura dela, né? É 87. Se não me engano, são 87 graus. E se a gente olhar o consumo agora, o processador, até escrevi errado, tá como i5 12700 ali, desconsiderem isso, é o i7 12700H, né? Eu que configurei errado. Ele tá mantendo uma média de 40 watts de consumo ali, ó, no power, né? A edição vai ajudar circulando o que eu tô falando aqui. E a placa de vídeo tá mantendo a média dos seus 120 watts. Então vamos ver, depois a gente retesta com os powers no máximo para ver se vai fazer alguma diferença. Porque também tem essa, né? Às vezes o software tá lá mostrando que vai aumentar o consumo e na prática pode ser que não aumenta tanto assim. A gente vai ter que testar para ver. Mas ó, vou te falar que a performance dele tá bem interessante, viu? Eu acho que ele vai pegar uma média pelo menos igual do LS300. Eu acho que ele pega uma média de 76 no final do benchmark aí. Então parece que de performance ele tá entregando bem. O único ponto que eu tô ficando meio preocupado é com relação à temperatura mesmo, mais constante nos seus 90 graus, o que para quem é novo nesse universo de notebook fica tranquilo, tá? É meio que normal notebook chegar a 90 graus, é que a gente costuma elogiar notebooks que ficam abaixo dos seus 85. Vamos aproveitar, inclusive, que ele tá esquentando bastante, as ventoinhas estão trabalhando, pra gente ver quantos decibéis ele tá pegando aqui, mais ou menos. E olha, ele tá bem silencioso, tá? Pegou 54 decibéis
de barulho, então não tá muito, também não é muito silencioso, mas assim, não é muito barulhento não. 54 decibéis tá bem tranquilo. Benchmark finalizado, vamos ver quanto que o Navistelar pegou. Exatamente 76 FPS, assim como o Helios 300 pegou. Vale lembrar que a gente não tá gravando a tela aqui, porque eu tô utilizando uma placa de captura para capturar, então tira aí mais ou menos uns 2 FPS, então acho que ele ficaria um pouco atrás do Helios da forma original. Então, apesar dele estar com o modo turbo habilitado, a gente não fez ali o aumento de TGP nem da placa de vídeo e nem no aumento de consumo do processador. Vamos fazer isso agora e retestar? Ó, então é o seguinte, né? Voltei aqui para o software, vamos lá, vamos colocar o consumo do processador mais alto, vamos colocar no máximo, tá? Ele fala que pode causar instabilidade no sistema, mas vamos ver qual a instabilidade que vai ser essa aí, né? E aqui na placa de vídeo também vamos colocar o reforço dinâmico no máximo. Isso aqui a gente costuma fazer, a gente fez no Lunar. O que a gente não costuma mexer é nessa parte do processador, mas vamos tentar mexer, porque parece que sem mexer nisso, o processador aqui não trabalha tão bem. Vamos ver se isso vai acarretar em um aumento muito grande de temperatura. Voltamos aqui para o Horizon Zero Dawn, vamos lá, Quad HD ainda a qualidade suprema e vamos mandar rodar aqui o benchmark. E é o seguinte, ó, benchmark rolando, olhando aqui a temperatura parece que ela tá mantendo basicamente a mesma coisa que antes, né, seus 89 graus, mas o consumo do processador me parece estar um pouco mais alto, né, ele ainda tá rondando os seus 40 watts, mas eu vi ele pegando os seus 50 e poucos aí, ó, 50 watts, de repente esses aumentos de consumo faça a gente ganhar um pouquinho mais de performance no final. Placa de vídeo ainda está consumindo os seus 114 watts, mesmo que a gente tenha aumentado ali o TGP dinâmico, né? Ele só vai consumir mais watts se for necessário, talvez nesse jogo ele não tenha sentido assim tanta necessidade de consumir mais. Vamos ver, aparentemente a média de FPS parece meio parecida com antes, assim como a temperatura também me parece igual a que a gente estava pegando antes. Vamos ver agora no final do benchmark para ver se aquele aumento vai fazer a gente pegar mais performance, porque aumentar a temperatura realmente não chegou a aumentar não. E bom, estamos chegando agora aqui no final do benchmark, pode ver que a temperatura continua meio parecida, né, nos seus 89 graus mais ou menos de média. Eu não reparei antes de fazer o overclock, mas a temperatura da placa de vídeo aqui também está um pouco mais alta, tá nos seus 87, né? E vamos ver, de 76 FPS a gente foi para 76 FPS, ou seja, aqueles ajustes lá no software não fez tanta diferença para esse jogo em específico. Aqueles ajustes eles funcionam porque no Cinebench fez total diferença, mas em jogos onde você tem tanto processador querendo energia, como placa de vídeo também disputando por essa mesma energia, eu acho que ele não consegue distribuir essa mesma energia para os dois componentes ao mesmo tempo. No Cinebench, que é um teste full processador, aí você consegue colocar mais energia em cima do processador, ou em jogos que sejam full placa de vídeo, você consegue colocar mais energia na placa de vídeo. No caso do Horizon Zero Dawn, que é um jogo bem equilibrado, aí meio que a energia não tem muito para onde correr, ela se divide ao máximo para conseguir atender, né, aos dois componentes. Mas enfim, pessoal, esse aqui então é o Navistelar, um notebook muito interessante para concorrer, né, entre as opções de notebooks gamers com RTX 3060, sendo que esse cara aqui, ele vai ter o diferencial de, primeiro, ter uma tela, talvez a melhor, não a melhor tela, mas a tela com melhor resolução entre os seus concorrentes, né, uma tela já Quad HD, 100% sRGB, coisa que a gente queria que tivesse lá no Navi Lunar. Além disso, tem aqui o sensor infravermelho que para mim é um grande diferencial, e todo o design do notebook, né, ele é um pouco mais sóbrio, um notebook um pouquinho mais discreto para quem vai utilizar ele de repente para trabalhar, com entrada para cartão SD. Então eu acho que sim, esse cara é uma excelente opção para concorrer com o Legion 5i, que tem uma tela básica, e o Helios 300, que tá muito bom, porque ele tem uma tela boa, tem uma performance boa, mas talvez ele ainda tenha um design um pouco gamer demais, talvez ele seja meio grandão e parrudão demais. Esse Navi ele entra para ser o cara mais minimalista, mais sóbrio e com uma tela interessante. Por enquanto, pessoal, de ponto negativo, a única coisa que eu apontaria, pelo menos agora nessas primeiras impressões, é com relação ao touchpad. Assim como eu reclamei no Lunar, esse touchpad aqui, ele é meio durinho demais, ele afunda muito, né? Ele não é muito gostoso de se utilizar, existem touchpads melhores, mas no unboxing, pelo menos nas minhas primeiras impressões, é basicamente isso. De resto, gostei de tudo aqui do Stellar, principalmente dessa parte de reconhecimento facial, que sinceramente eu gostaria que tivesse em todos os notebooks. Enfim, pessoal, hoje provavelmente é quinta, se tudo sair conforme eu tô planejando, né? E amanhã vai ser sexta-feira. Amanhã, às 18 horas, a gente vai fazer uma live, tá? Testando e explorando mais o Navistelar, testando jogos ao vivo, tirando aí as dúvidas de vocês. Então vem participar da nossa live para trocar uma ideia. E também não se esquece, a Navi
provavelmente tá em promoção durante essa semana, pelo menos eles me falaram que teria promoções de aniversário, né? E tá rolando o meu cupom de desconto, LucasIshi. Se não me engano, esse mês são 4% de desconto que você tem utilizando o meu cupom lá no site da nave. Então, se você tá interessado em comprar o Estelar ou o Lunar, aproveita as promoções de aniversário e também o meu cupom para tentar pegar um precinho mais interessante, fechou? E claro, não se esquece, deixe seu gostei, se inscreve aqui no canal porque terão mais conteúdos desse nave estelar, principalmente o review, onde eu vou compilar todos os testes, né, e tirar uma conclusão final, porque aqui esse vídeo foi só de unboxing, primeiras impressões. Então, vem me acompanhar tanto aqui no YouTube como também no meu Instagram, @lucas.ishi, pra ficar sabendo dos testes antes mesmo de sair o vídeo de review. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo então. Até mais, valeu!